Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Zucchini, iniciando para vocês mais um vídeo. Que dia da semana é? Que dia da semana é? Hoje é quarta-feira, dia 22 do mês de janeiro do ano de 2020. Ontem eu fiz um vídeo e falei 19, né? Eu fui parar isso ontem. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é sobre o início aí dos campeonatos estaduais, isso mesmo. Desde o final de semana passado está se iniciando aos poucos os campeonatos estaduais. Então tivemos na semana passada, no final de semana passado, o início dos campeonatos carioca, do campeonato paranaense, do pernambucano, também tivemos início catarinense não, gaúcho não, porque vai começar agora, né, esses dois campeonatos, mas alguns cearenses já tinha começado antes, início dos campeonatos estaduais. Então estamos na época dos campeonatos estaduais, que é um torneio que eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho um torneio muito charmoso, muito gostoso de acompanhar. É o futebol raiz, né? É o futebol raiz. Porque a maioria dos jogos acontece em estádios de interior ou estádios suburbanos pequenos e que dificilmente você vai ver jogo durante o ano, né? Tô dando exemplo ontem, né? Tivemos uma partida entre Botafogo e Madureira e Botafogo no campo do Madureira, lá no Rio de Janeiro. Fora que aqui no nosso estadual, aqui do estado de São Paulo, temos também vários campos raízes também, né? Principalmente pelo interior, né? Vou dar um exemplo também de um outro estádio que é raiz, mas é novo, vamos dizer assim, né? Que é o campo do Água Santa de Diadema, o clube ficha limpa, né? O Água Santa de Diadema, que é o time que subiu agora, voltou agora para a Série A1 do Campeonato Paulista. O estádio dele era antigamente o estádio Iramar, é o estádio que era usado apenas para jogos de campeonato amador, né? Era um local para jogos amador. Depois que Diadema começou a ter um clube de futebol na primeira divisão, o estádio acabou sendo meio que profissionalizado, modificado, tendo cabines de transmissão profissional, começou a ter vestiários profissionais, começaram a ter um nível, né, alto, né? Eu falo Água Santa ficha limpa porque por ser time da periferia, por ser time de Diadema, já suspeita em algumas mídias aí sensacionalistas coisas erradas ao Água Santa de Diadema, que eu já pesquisei. O Água Santa que financia é um clube ficha limpa, né? Clube sem ligação a coisas erradas, antes que alguns jornais já falam, né? Já inventam. O que eu tenho medo do Água Santa, eu tô sério mesmo. Cara, que eu torço pro Água Santa chegar numas quartas de finais, numa semifinal de Paulista, mas eu tenho medo do Água Santa, por exemplo, derrotar um time grande e um grande jornal no dia seguinte falar que ela tem ligação com o tráfico. Eu tenho medo disso, eu tenho muito medo, né? Muito medo. Você sabe como essa mídia trabalha aí para destruir, né, as coisas boas que estão acontecendo, né? Porque eu sou da periferia, a periferia praticamente 99% das coisas que o povo vem da periferia das grandes cidades são de dinheiro honesto. As coisas erradas que tem na periferia, nem investe na periferia. O dinheiro não vai para a periferia. Das coisas erradas que você sabe que você está dizendo que eu estou falando, nem fica no Brasil, para começo de conversa. Já matei a história aí, né? Por isso que a gente vê a periferia prosperando, né? Bom, preconceito de periferia que sempre existe. Mas falando de futebol, a gente tem estádios raízes também no Paraná, né? Tem uns amigos que foram lá. O Felipe, lá do torcedor do Paraná, esteve no campo do Paranaguá, lá do Estradinha do Rio Branco, né? Que jogou na abertura do Campeonato Paranaense contra o Paraná. Em Paranaguá, estádio bonito e tal. Eu acho legal esses estádios pequenos, acanhados, que a gente vai ver muitos aqui em São Paulo, vai ver muitos também nas séries A2, A3 aqui de São Paulo, nos outros estaduais. Porque o que acontece? O futebol, ele não é o glamour. Temos que entender, a gente precisa acabar com essa tese, acabar com essa narrativa, né? Isso também serve para as artes também, né? Isso serve também para o cinema, para o teatro, né? Serve para outras ferramentas, serve para outras artes, que não é só o glamour. Não existe só o glamour, não é só o glamour que faz as coisas fomentar. A simplicidade faz fomentar as coisas, né?
Então, futebol não é só jogão no Maracanã, no Santiago Bernabéu, sei lá, no estádio lá do Camp Nou, no Old Trafford. O futebol não é feito nas grandes arenas apenas. O futebol começa e o futebol acontece nos pequenos estádios, né? No estádio como Rua Javari, aqui do lado, aqui na Moca, no estádio que eu falei de Iramar, aqui do Zé Fedes em Taboão na Serra, no campo do Osasco, bem no interior também, no estádio do Aita de Limeira, lá no Alfa de Caxias, em Bauru, no campo do Madureira, no Rio, do Bangu. Ou seja, o futebol ele é feito de coisas mais simples. Não é só das grandes arenas, você entra na grande arena, por exemplo, no Allianz Parque, no Maracanã, no Arena do Grêmio, no estádio da Arena do Corinthians. Não é só isso que é o futebol. Futebol é aquela coisa, por exemplo, aquele clima mais amistoso, aquele clima. Claro que alguns estádios são hostis, algumas torcidas são muito chatas assim com os jogadores, até com torcedores diferentes, mas isso é o futebol. Então, sobre o campeonato estadual, muita gente, muitos jornalistas sabem que defendem até da extinção do campeonato estadual, porque o campeonato estadual ocupa o calendário, que o campeonato estadual ele não leva para porcaria nenhuma, porque não apura times grandes a grandes competições e tal. Mas, na verdade, a história é o seguinte: o campeonato estadual ele tem que existir. O campeonato estadual ele é a cultura do futebol brasileiro, ele é a pilar do futebol brasileiro. O futebol brasileiro nasceu, né, surgiu, os campeonatos surgiram com campeonatos estaduais. Vou explicar. Há muitos anos atrás, né, exatamente quase 120 anos atrás, quando surgiu o Campeonato Paulista, que foi o primeiro campeonato estadual, o primeiro torneio no Brasil de futebol, que na época ele era profissional, era amador mesmo, né? Era o que acontece. Há 100 e poucos anos atrás, só existia campeonatos estaduais. Não havia campeonatos nacionais, porque o país era muito grande, você não tinha uma integração e um intercâmbio entre os estados, né, como ia ter e temos hoje, né? Então, por exemplo, o campeonato, os times de São Paulo não tinha nada a ver, não falava com os times do Rio, os times assim por diante. O futebol começou a surgir, cada estado montou seu time, seu campeonato. E os campeonatos, por exemplo, o campeonato carioca de 1902, por aí, Campeonato Mineiro daquela época, o campeonato, se não me engano, pernambucano também daquela época, o gaúcho. Ou seja, cada estado foram fundando seus times, né? E foram surgindo os campeonatos. E as rivalidades e os principais campeonatos foram estaduais. Então, por exemplo, no início da década até 1970, o principal campeonato que havia no Brasil eram os estaduais. Os principais jogos eram dos estaduais, os clássicos nasceram no campeonato estadual. Então, por exemplo, Corinthians e Palmeiras nasceu no estadual, né? O Guarani e Ponte Preta nasceu no estadual. O Botafogo e Flamengo nasceu no estadual. O Fla-Flu, estadual. Grêmio e Inter, Cruzeiro Atlético, Atlético e Curitiba, nasceram onde? Nos estaduais. Todos os clássicos no Brasil nasceram em campeonatos estaduais. Todos, sem nenhum ponto de exceção. Todos, né? Só os clássicos interestaduais, que aí sim, por exemplo, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, que foram nascendo, foram criados depois da nacionalização do futebol, né? Mas antigamente só tinha campeonato estadual para ser disputado, né? Os times faziam seus planejamentos como maior objetivo do ano um título estadual, né? E a gente via, por exemplo, crescimentos como o Campeonato de São Paulo, do Campeonato do Rio de Janeiro. De São Paulo era um grande acontecimento, e os times de São Paulo, principalmente times do interior, eram muito fortes. Batia de frente com os times chamados grande. A gente via a Portuguesa chegar entre os quatro, quer dizer bem que a Portuguesa era grande, né? Nos anos 60, nos anos 70, né? A gente via Guarani, Ponte Preta chegando ali, Ferroviária com time forte, Curitiba e Prudente, o Noroeste, tinha a Ferroviária, o Comercial, todos esses times batendo de frente com os times grandes.
batendo de frente. E era um campeonato que era difícil. Tanto é que o Sport Clube Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título. E detalhe, paulista. Só ganhou um ou dois Rio São Paulo, mas Rio São Paulo não era um torneio tão relevante como. Na verdade, o campeonato estadual era mais relevante que a Taça Brasil, que era um torneio como se fosse uma Copa do Brasil, né? Porque tinha que existir nos anos 60 o torneio nacional para ter times, para apurar times na Libertadores, né? Então, mas a Taça Brasil era mais fraca do que os campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais eram fortes. Os campeonatos estaduais, mesmo com o advento do Campeonato Brasileiro a partir de 1971, Campeonato Brasileiro, presta atenção, eu vou criar polêmica com os palmeirenses, com o torcedor do Santos, do Cruzeiro, mas desculpa, mas Campeonato Brasileiro começou a partir de 71. Antes eram Copas. Taça Brasil, Roberto Gomes Predosa era Copas. É que a CBF, a partir de 2010, para fazer lobby com os clubes, criou uma idiotice, né? Uma tantandice, como dizem no interior, uma idiotice unificar os títulos, né? Dos clubes ganhos antes de 71, na época que tinha Taça Brasil, o Roberto Gomes Predosa. Tanto é que tem uma bizarrice que o Palmeiras é campeão duas vezes em 67. Porque o Palmeiras foi campeão da Copa Brasil e o Roberto Gomes Predosa. Tinha torneios de nomes separados. E o Palmeiras ganhou esses dois torneios. E a CBF contribui que ele foi campeão duas vezes em 67. Duas vezes o Palmeiras foi campeão em 67. Dá para acreditar uma coisa dessa? Né? Eu considero os times campeões a partir de 71. O Campeonato Brasileiro começa em 71. Então, mesmo com o advento do Campeonato Brasileiro em 71, que era chamado de Campeonato Nacional de Clubes, em 71, os estaduais continuaram sendo fortes, porque o Campeonato Brasileiro ainda não era rentável e não era forte, porque você tinha campeonatos até nos anos 70 com aquele, lembra daquele slogan, eu acho que pessoas mais velhas vão lembrar, a Arena que era o partido do momento, né? Hoje seria Aliança. Vai mal todo mundo no Nacional, então para não ter problemas políticos, você tinha um campeonato de mais de 70, chegou a ser 92 times em 1979. Você vê como é que é. Então era um campeonato fraco. O estadual ainda era em autoridade. E o campeonato brasileiro, você tinha poucos meses acontecia. O campeonato estadual era mais esticado. Porque o campeonato brasileiro com mais de 50 times tinha que ser uma coisa, um tiro curto. O campeonato estadual, que normalmente, pelo menos estou baseando em São Paulo, tinha 20 clubes, em outros lugares 12, 13, dava para fazer uma coisa um pouco mais longa, né? E aí o que acontece? Porque o Campeonato Brasileiro, a partir aí dos anos 2000, quando teve o advento da criação dos pontos corridos, os campeonatos estaduais começaram a definhar. Até nos anos 90 os campeonatos estaduais eram fortes, você tinha um semestre todo só dos campeonatos estaduais, então os campeonatos estaduais era forte. Só que começou a definhar porque houve uma diminuição de datas, o Campeonato Brasileiro começou a crescer, começou a ter crescimento de renda, o Campeonato Brasileiro pegou no breu, né, virou o principal campeonato do Brasil, né, e aí o Campeonato Estadual começou a definhar em número de datas, mas a importância continua. É que a mídia, essa mídia elitizada, essa mídia futebolista horrível que nós temos aí no Brasil, eles desprezam o Campeonato Estadual, né? Porque o nível técnico é fraco. Vai pentear cachorro. Nível técnico fraco, o cacete. Só porque tem times que não tem jogador badalado, né? Não, eu vou falar com o Campeonato Estadual, ele é assim, ele sempre vai ser chamoso, né? Os times do interior sempre vai tentar mostrar força. Esse ano o Campeonato Paulista, pelo menos aqui no meu estado, eu torço para que o Red Bull Bragantino seja o campeão. Eu acho que o time que tem tem até um elenco melhor que muitos dos grandes, vai ser campeão paulista. Eu torço pro Red Bull ser campeão paulista, né? Ele tem todos, tá fazendo o time para ganhar o paulista. O brasileiro para chegar na Sul-Americana, mas no campeonato paulista para ganhar o título. Ano passado parou nas quartas de final e esse ano o Red Bull Bragantino vai para tentar e entrar nas cabeças, né? Então o que acontece? Claro que tem aquele charme e tal. O que acontece? Eu vou ser sincero, o campeonato, na minha opinião, estadual não perdeu o charme. Ele simplesmente perdeu a importância entre a imprensa, né? Não entre os torcedores, sim entre a imprensa, mas por causa da diminuição de resultados. Eu vou explicar porque
Entre os torcedores, o estadual nunca perdeu a importância. Porque o campeonato estadual, ele, para o torcedor, ele é importante por causa da rivalidade. Então o time, o torcedor, por exemplo, de um Vasco, de um Botafogo, de um Flamengo, quer vencer os seus rivais. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Quando, por exemplo, o Corinthians é eliminado do Campeonato Paulista, você tem gozação. Quando o Flamengo não ganha o título, aí vem a piadinha do cheirinho, né? Lá no Carioca. Ou seja, né? Em Minas Gerais é a mesma coisa, a galera do TVC. Né? Quando o Cruzeiro não ganha o título, tem a piada do Atlético e tal. Ou seja, né? Entre os torcedores, o campeonato estadual é muito movimentado. Até quando o time do interior entra, o próprio torcedor começa a se apaixonar, começa a gostar. Por exemplo, vamos supor aqui, talvez no time do interior, vamos dizer para a Ferroviária, chega na final, joga contra o São Paulo. Aí os torcedores de Santos, de Sport Clube Corinthians, de Palmeiras, vai torcer para a Ferroviária. Eu estou falando isso porque em 2001, quando o Sport Clube Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, ele disputou a final contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Santistas, São Paulinos e palmeirenses torceram para o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não adiantou nada, né? O Botafogo tinha aqui um super time naquela época, né? E então o que acontece? É assim que é o futebol. Os torcedores vão encher o estádio, vão lotar. Vou falar uma coisa. Claro que o estadual não enche quando é jogos na cidade nas capitais e nos estádios dos times grandes. Mas no interior e nos campos dos times do interior, nossa, lota pra caramba. Eu sou a favor, tá? De uma ideia até, acho que ninguém me ouviu, mas eu tenho uma ideia, que nos campeonatos estaduais, os times grandes só jogam apenas os clássicos em seus estádios. Todos os jogos contra times do interior deverão ser jogados, né? Deverão ser jogados nos campos dos times do interior, principalmente aqui em São Paulo. Por exemplo, a Ferroviária, ela poderia mandar todos os jogos. Ferroviária, vou dar um exemplo: Inter de Limeira. Não, Ferroviária Batista, Inter de Limeira. Eu queria falar Noroeste, mas Noroeste não tá Série 1. Inter de Limeira. Inter de Limeira poderia mandar todos os jogos contra os times grandes no Limeirão. Por quê? Vai ganhar renda. A renda pode ser dividida, né, e outra. Muitos torcedores do time grande vai lotar o estádio. Então vai ter lotação máxima. Né? Então, time grande no interior lota. E até torcedor dos times locais enche o estádio. Eu estou falando isso porque eu já fui em Bauru, num jogo Corinthians e Noroeste em 2006, e eu sei como é que é. Eu vi um lado lá corintianos, torcedores da Gaviões de um lado, e torcedores locais do Noroeste empelotando aquele estádio Alfredo de Castilho. Né? Eu sei como é que é jogo de time grande no interior. Né? Eu já estive. Então, eu acho que o que tem que ser feito? Os jogos dos campeonatos estaduais serem muito mais no interior, porque já que os times grandes vão mandar jogos, por exemplo, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, em seu estádio, que manda os jogos fora, mas não vai deixar faturar. Né? Eu sou a favor do campeonato estadual ser muito mais a renda para os times do interior. Né? E movimentar também o turismo no interior do estado. Né? A economia também, por exemplo, numa cidade que vai receber um time grande, né? Eu só estou dando o exemplo de Bauru, você atrai turista, com isso muita gente vem de outras cidades para aquela cidade, até gente que é da capital, da cidade mãe e vem para o interior, ela pode desfrutar das coisas da cidade. E o turismo aumenta, a frequência de hotel aumenta, a frequência de restaurante aumenta. Né? A gente tem que pensar também nesse lado. O futebol ele não é só dentro das quatro linhas. O futebol ele é também fora. O futebol é para render dinheiro fora também. Né? O futebol é muito mais além do que um jogo de 11 jogadores contra 11. Né? Dentro de um campo no estádio de futebol. É muito, muito, muito além que isso. O futebol é economia, o futebol é para gerar recursos e renda. Né? Então eu acho que a solução dos times do interior é isso: os times grandes mandarem jogos fora das suas cidades. Né? Isso serve no Rio Grande do Sul também, no Paraná, no Rio de Janeiro nem tanto, porque os estádios dos times do interior não são tão estruturados, exceto do Volta Redonda e do Macaé.
E hoje e a maioria dos times que estão na primeira divisão são times que são do próprio Rio de Janeiro, no caso do Madureira, né? Se bem que eu achei legal o Madureira mandar o jogo do Botafogo lá, no próprio estádio lá da Conselheiro Galvão em Madureira. Achei coisa raiz. Né? O Bangu manda os jogos com os grandes lá no Bosta Bonita. Mas outros estados tem que ser assim, né? Os times grandes visitar os times do interior. E eu não gosto muito de time do interior vir jogar com o time grande aqui. Não gosto. Não gosto. Né? Eu não gosto disso. Eu praticamente sou digamos aí, averso a isso. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração e fui.